Se você está se preparando para o vestibular da UEMA 2024 e tem dificuldades em relação às obras literárias e à prova de produção textual, aqui no canal há uma playlist com 27 vídeos em que eu faço análise das obras literárias, vídeos com orientações para a prova de redação. E neste vídeo eu quero apresentar os dois e-books, um da obra Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, e o outro da obra Primeiros Cantos, de Gonçalves Dias. O e-book da obra Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, traz análise de todos os contos. Observe como essa análise é feita nesse material. O conto de Lixão, por exemplo, uma vida marcada pela violência, pelo abandono e pelas desigualdades. Essa é a situação de vulnerabilidade da personagem central do conto de Lixão, o menino que sai de um espaço de prostituição onde morava com a mãe para viver nas ruas. Embora seja uma narrativa ficcional, o texto apresenta características semelhantes à realidade de muitas crianças brasileiras abandonadas pelo Estado, pela família e pela sociedade. Depois do comentário, há trechos do conto. Nesse trecho, o narrador onisciente mostra as marcas da violência, do abandono, as dores físicas e emocionais que perturbam essa criança, conhecida como de lixão, forma que o relaciona ao espaço onde vive, como se ele também fosse parte do lixo. Todo esse conflito interior e desamparo do meio o faz recolher-se à posição de feto nos últimos momentos de sua vida. O conto apresenta uma forte denúncia contra uma estrutura social que não cumpre o que está garantido na Constituição Federal. E aí mais um trecho do conto e depois a análise continua. Observe que não se trata de resumo, se trata de comentários, de estudo de todos os contos dessa coletânea. A seguir, eu apresento a parte final do conto com mais comentários. Como se observa no desfecho dessa narrativa, ao personagem foram negados vários direitos, como moradia, alimentação, saúde, educação, segurança e a proteção integral da criança e do adolescente. Esse cenário ficcional, semelhante à realidade de muitos brasileiros, promove o respeito à vida dos mais vulneráveis ou os impulsiona a retomar a posição de feto? De quem é a responsabilidade? Veja como o artigo 227 da Constituição Federal responde a essas questões. Aqui há o artigo 227. O que nos diz esse artigo? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Veja o que ocorre com o personagem de Lixão. Todos esses direitos garantidos na Constituição são negados. Esse conto, assim como outros da coletânea Olhos d'Água, nos faz pensar também na obra Mar Morto, de Jorge Amado. Nessa obra, as crianças iam para a escola, mas ficavam somente 6 meses. Depois, iam para o trabalho, iam para o mar, iam viver uma situação precária também, passando por todas essas dificuldades em relação à saúde, educação, moradia. Aqui na obra Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, percebemos essa crítica social, essa denúncia de uma sociedade desigual. Neste material eu trago também orientações para a prova de produção textual. Mostro como se deve construir o texto dissertativo, argumentativo, passo a passo, dando exemplos de introdução, desenvolvimento, conclusão, mostrando exemplos de introdução para diversos temas. Trago sugestão de temas a partir das 3 obras literárias. Observe aqui um exemplo de introdução.
O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. No entanto, ao observar a situação de violência nas comunidades periféricas brasileiras, percebe-se que essa realidade contrasta com o que assegura a norma constitucional. Logo, é necessário que o Estado garanta de forma efetiva a segurança das pessoas que vivem nesses espaços, além de promover ações que visem a desconstrução de preconceitos contra essa parcela da população. Esse é o tema A Violência nas Comunidades Periféricas Brasileiras. Neste material, há diversos exemplos de introdução, de repertórios, e tudo isso se dá de forma detalhada com exemplos. E no material da obra Primeiros Cantos, de Gonçalves Dias, eu faço análise de todos os poemas da primeira parte, Poesias Americanas, de todos os poemas da terceira, Hinos, e ainda analiso 18 poemas da segunda parte. Nessas análises eu falo sobre as figuras de linguagem, há uma análise completa, detalhada, e além disso, há 30 questões inéditas com gabarito comentado. Observe como essa análise é feita no material. Aqui eu analiso o poema O Templo, poema de intensa religiosidade, no qual o eu lírico assume suas dores e sua solidão, não aos humanos, mas a Cristo, como se observa nos versos. Eu vou mostrando estrofe por estrofe. É importante observar que o eu lírico vê em seu sofrimento semelhanças com o sofrimento de Cristo. Ao relatar as suas dores, diz que não cometeu crimes, mas chora porque se encontra moribundo depois de ter perdido as esperanças gradativamente. É importante notar ainda, nos primeiros versos da terceira estrofe, como o eu lírico diz renunciar o que é profano e se ocupar somente de Cristo e somente nele encontrar consolação para as suas dores. É perceptível também o seu desejo de subir ao trono de Deus, na imensidão dos ares, como foi citado na primeira linha. Esse poema enfatiza a religiosidade, característica de destaque do romantismo, sem deixar de lado a subjetividade, a evasão, que nesse texto ocorre por meio da fé. E ainda na análise desse texto, eu mostro as figuras de linguagem de destaque. O texto é rico em figuras de linguagem, mostro onde estão essas figuras, dou exemplo, e ainda há a questão sobre o poema, com o gabarito comentado. Uma questão sobre o poema O Templo. Estou só neste mundo santuário, eu só, com minha dor, com minhas penas, e o pranto nos meus olhos represado, que nunca viu correr humana vista, livremente o derramo aos pés de Cristo, que também suspirou, gemeu sozinho, que também padeceu sem ter conforto, como eu padeço e sofro e gemo e choro. O polissíndeto usado no último verso sugere, o polissíndeto, essa repetição do i, está em destaque no último verso desse poema, sugere a intensidade do eu lírico, o conformismo em relação à dor, e aqui há as alternativas. Espero que tenham gostado do material. O link está na descrição do vídeo. Continue assistindo aos outros vídeos aqui no canal e prepare-se para o vestibular da UEMA 2024.